Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Leonardo. Estamos em mais um programa Ligados no Vascão e hoje vamos falar um pouco aí da semana agitada do nosso clube, principalmente aí das vitórias que graças a Deus vieram contra os Mulambentos e contra o Avaí na última rodada. Foram vitórias de placar magro, 1-0, mas que vieram a levantar um pouco o moral do grupo. O grupo hoje está muito mais tranquilo do que estava e pode sim trazer de Santa Catarina hoje os 3 pontos e aí sim sair de vez da zona de rebaixamento, que é o mais importante para o clube. O Andrezinho ainda não vai estar em disposição, nem o Herrera, mas podemos acreditar aí que o Vasco para frente vai melhorar com a entrada desses jogadores. Bom, o Vasco anunciou ontem a contratação do jogador Bruno Galo, jogador que já foi do Vasco, já foi revelado pelo Vasco, mas que estava no Marítimo de Portugal. Ele chega com a visão do Vasco como um coringa, porque ele atua em 3 posições: lateral esquerdo, segundo volante e meia. E isso pro Vasco hoje está faltando um jogador assim, um jogador que em qualquer momento pode utilizá-lo em várias posições. No caso de um jogador estar machucado ou afastado por indisciplina, esse jogador pode atuar. Eu acho que foi uma contratação apenas para compor elenco, não acho um grande jogador, mas como atua em mais de uma posição, sempre é bem-vindo, e se vier com raça e com disposição, torço aí que dê certo, que o Vasco tenha contratado mais uma boa peça. O Vasco está no mercado e quer trazer 3 grandes jogadores. Só que o clube trabalha em frentes caras. Eu boto que o Dedé ele quer ganhar hoje cerca de 250 mil reais. Foi oferecido ao Vasco, o Cruzeiro ofereceu, também não só ao Vasco, como ao Flamengo também no Rio, ao Palmeiras e, se eu não me engano, ao Sport. Só que ninguém ficou muito satisfeito com a proposta, porque o Cruzeiro quer emprestá-lo e não pagar nada. Quer que o clube que o contrate pague, arque com salários. O Vasco não aceita pagar 250 mil do Dedé. O Vasco quer pagar no mínimo, no máximo, né, na verdade, 150 mil, e que o Cruzeiro pague o restante. Então ainda está aí uma negociação, posso dizer, embrionária. Com relação ao Marquinhos da Roma, um nome que foi ventilado nos últimos dias, e é um garoto que estourou no Fluminense, e eu acho que é um bom reforço se vier. Pode ser aí, junto com o Andrezinho, a válvula de escape no meio caso venha. Também considerado alto o salário, cerca de 300 mil. Eu não acredito nessa contratação, mas ventilaram o nome, eu tenho que trazer para vocês aí as especulações do momento. E o Rafael Moura, sempre o nome dele vem à tona quando tá o Vasco no mercado procura de atacante de área. E dessa vez não é diferente, só que parece que agora o Inter está querendo mesmo negociar esse jogador, emprestá-lo, e o Vasco surge como sempre como interessado nesse atacante. O valor dele é alto, acho que ele ganha 450 mil, mas o Inter aceita dividir o salário, que eu acho que pro Vasco pagar 200 mil no Rafael Moura seria uma boa, porque é um jogador de área, interessante, joga bem, e que poderia vir pro Vasco fazer a função que tanto o Vasco precisa, um jogador de experiência no ataque. Tanto as 3 contratações aí, essas 3 buscas, são as frentes mais fortes. Mas surgiram boatos em Santa Catarina que o meio-campo Marquinhos do Avaí e a atacante Luca do Criciúma rejeitaram propostas do Vasco. Seriam 2 jogadores que não gostam muito do Marquinhos, mas gostam do Luca, acho que um garoto novo que poderia vir e dar aí uma ênfase na equipe do Vasco. Só que parece que nenhum dos dois aceitou, não sei o motivo. Não é questão salarial, acho que é questão mesmo de não querer sair dos clubes que estão lá em Santa Catarina. Às vezes família também não quer mudar de áreas, então parece que foi rejeitado os dois.
O Vasco está no mercado e eu tenho certeza que vai trazer ainda alguns jogadores para encorpar o elenco, que é fraco e que ganhou aos trancos e barrancos, tanto do Flamengo como do Avaí. Em casa, o Avaí pressionou o Vasco e o Vasco só ganhou mesmo com aquele golaço do Bincute, porque aquele jogo estava me cheirando a empate até a derrota. Eu acho que o Vasco tem que melhorar muito. Esse jogo contra o Chapecoense nós não vamos ter o Rodrigo, não vamos ter a zaga reserva. O João Mário e o Aslan não jogam há 15 meses. Imagina ter dois jogadores que não jogam há 15 meses na zaga. É preocupante. Eu torço aí que o Vasco se acerte e consiga, se não ganhar, mas pelo menos um empate lá fora, para ir contra o São Paulo com moral ainda mais elevada e vencer o São Paulo, que é um clássico em que tudo pode acontecer. Chapecoense e o Vasco, o Vasco, o empate para mim é o maior resultado, porque o Vasco está na zona de rebaixamento e com o empate não sai. Se ganhar os 3 pontos, é quase, vou colocar 80, 90% de chance de sair da zona de rebaixamento. Então, eu acho que se o Vasco conseguir uma vitória hoje, sai da zona de rebaixamento e enfrenta o São Paulo com uma força muito grande. Acredito que com o São Paulo a gente vai ter a estreia do Andrezinho, pelo menos, e talvez do Bruno Galo. E o Herrera, eu acredito que vai ficar para o outro final de semana a estreia dele. E com essas 3 peças o Vasco já encorpa um pouquinho mais, só que eu acho que o Vasco precisa contratar ainda um zagueiro, um meia de peso, de força, e um atacante. Tanto esses 3 precisam ser nomes de respeito, porque o Vasco saia e não brigue para não cair, brigue ali pela parte intermediária da tabela. E se vocês gostaram aí do programa, é muito importante que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, comente os programas, dê sugestões aí para melhoria, também para contratações do nosso Vasco. E eu torço aí que essa semana que está se iniciando de futebol, a nossa semana agora, seja novamente semana de vitórias contra São Paulo e contra Chapecoense, e que o Vasco saia de vez dessa zona ingrata, daquela zona de rebaixamento, que a gente não veja novamente o Vasco cair para a segunda divisão, que ninguém quer, e eu também, como grande vascaíno, não quero. E torço aí que o Rotti acerte de vez no Vasco e o Vasco engate aí várias vitórias e saia dessa posição ingrata. Tá bom, gente? Um bom sábado para vocês. Amanhã eu tô de volta com mais um canal, aqui no canal com mais um programa. E é muito importante que vocês, se gostaram, se inscrever no Facebook, no Twitter, no YouTube, para que esse programa não acabe, porque apenas vocês já curtindo, compartilhando, me dão motivação para continuar aí esse programa do Vasco, que é um sonho meu há muito tempo e que estou realizando nesse momento e espero continuar por muito tempo com vocês aí nesse programa. Valeu, gente. Obrigado a todos e bom sábado.